Você provavelmente já ouviu falar sobre o Tesouro Direto, mas você sabe exatamente o que ele é? Você sabe quais os seus rendimentos, no que ele se baseia, ou para onde o seu dinheiro vai quando você adquire um título, as vantagens e desvantagens de comprar ele? Olha, eu te garanto que se você é do tipo de pessoa que pensa em poupar dinheiro, você está perdendo tempo de não ter ido atrás disso ainda, viu? Se você se interessa um pouquinho sobre isso, é o que a gente vai conversar hoje. Antes de ir direto ao assunto, eu gostaria de fazer uma breve correçãozinha. Geralmente as pessoas dizem que querem comprar Tesouro Direto ou quer investir no Tesouro Direto e não é bem assim. O Tesouro Direto, ele é uma plataforma que te permite, através dessa plataforma, comprar títulos públicos do governo. Ou seja, você não compra Tesouro Direto, você investe em títulos através do Tesouro Direto. Ou seja, ele é uma plataforma e não um título. Então, agora que eu já fiz essa breve correção, eu gostaria de começar pelas taxas. Os títulos do Tesouro Direto, ele possui uma pequena taxa que você tem que saber que ela vai ser inclusa, que nem sempre isso vai ser dito no acordo, mas existe uma pequena taxa aí que ela é inclusa pela CBLC, que ela é de 0,6% ao ano. Geralmente cobrada em 2 vezes ao ano, ou seja, semestralmente, ela é cobrada 0,15% essa taxa de administração. E sobre as taxas é isso. Bem, quais são os tipos de tesouro direto então que existe no mercado? O mercado de tesouro direto é dividido em 3 títulos, sendo o primeiro o Tesouro Selic, o segundo é o Tesouro IPCA, que é o atrelado à inflação. Geralmente esse Tesouro IPCA ele rende a inflação mais uma porcentagem. E o terceiro título é o Tesouro Pré-fixado. Vou falar do primeiro título. Vamos falar sobre o Tesouro Selic. Como o próprio nome já diz, esse tesouro ele é atrelado à nossa taxa Selic. Lembrando que ele é um tesouro pós-fixado. Isso significa que se a nossa taxa Selic cair, o seu rendimento ele vai cair junto. Porém, se ela subir, consequentemente, seu rendimento sobe junto. Esse título ele é muito recomendado para quem quer guardar dinheiro porque ele tem uma liquidez muito alta. Isso significa que o seu resgate ele é muito rápido e ele também é um título muito seguro. Por ele ser atrelado à Selic, ele não tem aquela alta volatilidade do mercado. Porém, como ele é um título muito seguro, ele tende a render menos porque o mercado ele é justo e ele te paga de acordo com o nível de segurança daquilo que você está investindo. Porém, se você é uma pessoa que quer guardar dinheiro e ter uma alta liquidez para poder resgatar a qualquer momento, o Tesouro Selic é o mais recomendável para isso. O segundo título é o Tesouro IPCA, que ele é ligado à inflação, ou seja, isso significa que ele vai te render exatamente a inflação e mais uma taxa combinada na hora do contrato. Ou seja, se você ler lá Tesouro IPCA mais 4%, isso significa que se o seu título tiver durabilidade de 35 anos, durante esses 35 anos, ele vai te render ano após ano a taxa de inflação mais a taxa de acordo. Por exemplo, se for IPCA mais 4, ele vai te render a inflação nesse período mais 4% ao ano. Então esse tesouro é muito recomendado para quem não quer desvalorizar seu dinheiro ao longo do tempo. Se você pretende guardar por longos períodos, a inflação é um grande problema nisso, né? Porque ela tende a desvalorizar seu dinheiro e tirar seu poder de compra. Então esse tesouro é muito recomendável para você que quer guardar no longo prazo e ter uma rentabilidade maior do que o mercado está pondo de gastos, né? E o terceiro tesouro é o tesouro pré-fixado. Como o próprio nome da diz, você vai pré-fixar uma taxa. Ele é recomendado se você olhar para aquela taxa e achar que tá legal para você, é aquilo e mais nada, você vai escolher um tesouro pré-fixado. Por exemplo, se você for num tesouro pré-fixado de 8% por 20 anos, isso significa que aquele tesouro vai te render 8% por 20 anos, nada mais, nada menos. Lembrando que se você quebrar esse contrato e tentar resgatar antes do prazo, você vai pagar por isso, porque nesses títulos você está emprestando dinheiro para o governo, então se você empresta dinheiro por um período combinado lá no acordo e você quer resgatar esse dinheiro antes do combinado, você vai ter que pagar uma taxa por isso. E esse tesouro também, ele é muito indicado caso você acredite que o mercado vai cair. Por quê?
Se você prefixou uma taxa de 11% no seu acordo, isso significa que se aquele mesmo título cair a taxa, você não cai junto, porque você lá atrás combinou um acordo de 11%. Ou seja, se você acredita que o mercado vai cair e as rentabilidades de outros lugares também vai cair, talvez compense você comprar um título pré-fixado, porque enquanto o mercado vai estar lá embaixo, o seu título te garante que você vai estar rendendo mais do que o mercado está dando de proposta para os investidores, né? E ao contrário dos outros títulos que rende pouco ou que tem a volatilidade, que é o caso do pós-fixado, esse título te garante uma rentabilidade mais fixa, né, no longo prazo. Mas já que até agora a gente falou das rentabilidades desses títulos, quais seriam os riscos de investir nele? Bem, o primeiro risco seria o risco de mercado, que é o caso do mercado ficar volátil e você precisa arrancar esse dinheiro num momento que a taxa está lá embaixo, você vai vender esse seu título no preço que a taxa tiver. Então, esse seria o primeiro risco. O segundo risco de investir nesse título é o risco de liquidez. Se você investe num título e precisa se fazer dinheiro, precisa vender ele muito rápido, você vai pagar caro por isso. Então, se você compra esse título já pensando talvez que você precise desse dinheiro, talvez não é muito recomendado para você, porque você vai pagar por isso. E o terceiro risco seria o risco de crédito. Seria o risco do governo falir e não conseguir te pagar. Mas se você parar para pensar, se as coisas começarem a andar mal, as primeiras coisas que tendem a quebrar são bancos, depois tendem a quebrar empresas, negócios, e aí sim o nosso governo quebra. Então, se você parar para pensar nesse risco, talvez de todos os riscos de investimento ele seja o menor. Então, para que fique melhor para você entender, vou te mostrar na prática como ele funciona, como fazer alguma simulação para você entender um pouquinho melhor sobre as taxas, como elas funcionam. Então, é basicamente assim. Lembrando que você pode investir pela sua corretora de preferência. Eu invisto pela Rico, que foi a corretora que eu melhor me identifiquei, que mais me passou segurança. Mas você pode também investir pelo próprio site do Tesouro Direto, que é totalmente confiável também, porque é o site do próprio Tesouro. Então, o site deles é basicamente assim. Ele tem uma ferramenta muito importante, que é o simulador, que você entrando aqui pode clicar em Já escolhi meu título, ele vai te direcionar para a página de títulos. Aqui mais abaixo a gente tem os títulos que compõem ele. Então, por exemplo, o primeiro título é o Tesouro Pré-fixado. O que seria então o pré-fixado? Ele seria a taxa de 5,2% do início ao fim até 2023, que é o que ele te propõe aqui. O preço mínimo de investimento é R$ 35,90 e o preço unitário de um lote dele seria isso aqui. Lembrando que você pode comprar um lote inteiro ou você pode investir em 0,01, que seria esse preço. Mais à frente você tem a data de vencimento dele, que é quando o seu título acaba e você recebe tudo de uma vez. Aqui mais abaixo a gente tem o pré-fixado também, só que com juros semestrais. Isso significa que, ao contrário do outro, que vai te render anualmente, e anualmente será paga a sua taxa de escrita, esse será pago semestralmente metade da sua taxa. Então, se a sua taxa for anual de 8%, no pré-fixado com juros semestrais, você recebe em 2 vezes a cada 6 meses uma taxa de 4% na sua conta. É a mesma coisa, ele é pré-fixado do mesmo jeito, é essa rentabilidade do início ao fim. A única diferença é que ele vai te pagar semestralmente. Aqui a gente tem a taxa Selic, que a gente conversou agora há pouco, que é o mais seguro, com liquidez maior, e que ele tende a pagar um pouquinho menos, porém com uma maior liquidez caso você precise resgatar esse dinheiro antecipado. Lembrando que ele te rende todo dia. Então ele vai te render essa porcentagemzinha aqui diariamente. Para você saber quanto isso dá no ano, você tem que fazer o cálculo anual disso. E aqui a gente tem o Tesouro IPCA. Por exemplo, esse primeiro Tesouro IPCA, ele está te rendendo IPCA mais 3. Isso significa que até 2026, anualmente, esse seu tesouro ele vai acompanhar a inflação mais 3% ao ano. Isso te garante que daqui até 2026 o seu dinheiro guardado não perde para a inflação e rende mais 3 ao ano. Aqui na frente a gente tem uma ferramenta muito interessante,
que você pode simular o seu investimento. Por exemplo, vamos pegar o pré-fixado para 2026, você clica em Simule. Você pode escolher a opção de quanto você vai querer ter no futuro, para ele te dizer quanto você tem que investir ou quanto você quer investir hoje. Vamos escolher a primeira opção. Aqui ele te dá uma opção se você já quer começar com algum valor. Então vamos por como exemplo, se a gente tivesse começado com 10 mil, e vamos pôr que a gente vai acrescentar uma taxa de R$ 375 ao ano. Você clica em simular, e o próprio site já vai dizer quantos aportes você terá feito nesse período, até 2026, de tantos reais, o valor que terá saído do seu bolso em aportes e no aporte inicial, tanto no mensal quanto no inicial, o total investido do seu bolso será esse valor. E aqui mais abaixo o seu valor bruto, que vai ter na sua conta nesse período, descontado o imposto de renda e a taxa da B3, o seu valor líquido seria de R$ 40 mil, 662. Aqui embaixo ele te dá alguns comparativos, por exemplo, se você tivesse colocado em LCI ou LCA, na poupança, num fundo, no CDB de algum banco. Então veja que nesse caso o Tesouro ganhou de todos eles, Tesouro pré-fixado, caso você teria permanecido até 2026. Lembrando que, como a gente conversou agora há pouco, se você tivesse tirado ele com antecedência, você pagaria por isso e a rentabilidade seria totalmente diferente. Então, basicamente, o que eu tinha para falar sobre o Tesouro Direto é isso. Mais para frente eu venho falar individualmente de cada uma dessas taxas para que você entenda como cada um funciona, como ela é calculada, como ela é decidida. Espero que tenha tirado suas dúvidas sobre isso. Se tiver restado algumas dúvidas, peço que você mande pra gente aqui nos comentários, porque a gente vai ler. Se tiver dúvidas relativas, a gente faz um vídeo sobre elas. Peço que você tenha gostado desse vídeo, que você clique no gostei, que ajuda demais a gente. Que se você estiver curtindo o nosso conteúdo, que você se inscreva no nosso canal. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!